Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras de várias equipes do futebol do Brasil. Você, torcedor, torcedora, que gostariam de ter no seu clube um técnico que trabalhasse a categoria de base, promovendo a garotada para a equipe principal, tirando o melhor aproveitamento possível desses garotos na equipe principal. Afinal de contas, gente, quais são os melhores técnicos na América Latina que fazem este trabalho? Bem, este vídeo é para apontar alguns perfis desses técnicos para vocês. Vamos lá. Começando com o Gustavo Munua, que é o técnico que esteve à frente do Nacional do Uruguai, fez um grande aproveitamento, tirou muita coisa daquela garotada que subira da equipe do bolso, do clube, do Nacional. E o mais interessante, ele conseguiu potencializar de tal forma alguns garotos que eles passaram a jogar muito mais na equipe principal do que jogavam no Sub-20 do Nacional. Neste momento, o Gustavo Munua está sem clube. É um técnico que gosta de proteger o seu primeiro campo, trabalhando o jogo do contragolpe, muito dinamismo ali, a bola passa muito rápido pelo meio de campo, mas todo mundo é muito dinâmico, a partir do círculo central. Um técnico interessante que está sem clube e poderia chegar aqui em vários clubes do futebol do Brasil. Trabalha muito bem, tem um ótimo entendimento da categoria de base. Bom, eu preciso falar também do Andrés Lilini, que é o técnico hoje do Pumas. Ele chega nessa equipe mexicana que estava à beira do rebaixamento e a leva praticamente, salva do rebaixamento e a leva ao vice-campeonato do México. Ninguém acreditava nisso, ninguém acreditava que isso pudesse acontecer. E mesmo a canteira do Pumas foi uma canteira que quando ele chega inicialmente para trabalhar na categoria de base desse clube mexicano, essa canteira estava um tanto quanto abandonada, muito mal trabalhada, e ele praticamente revoluciona a categoria de base do Pumas. O Andrés Lilini é um técnico interessante, que tem um entendimento sobre a evolução do jogador, sobre os tempos ideais para o jogador ser promovido para a equipe principal, para a titularidade, e até mesmo ele consegue entender, vendo o jogador atuando, se de fato aquele jogador está mesmo na melhor posição possível, se na equipe principal ele está cumprindo aquela função, a mesma função que ele cumpria na equipe sub-20, se ele está realmente fazendo o melhor na equipe, se o melhor não seria ele estar numa outra posição, ele consegue ver tudo isso. Andrés Lilini é um técnico jovem, muito promissor, que gosta de um jogo aí muito ofensivo em alguns momentos, em outros, proteção do campo também. Digamos, portanto, que se trata de um modelo misto, mas bem mais para o ofensivo. Técnico bem interessante, argentino jovem que está no Pumas do México. Eu não posso deixar de falar desse nome, portanto, vamos novamente para o Uruguai, para eu citar o nome do Alejandro Capuzzo, que é um técnico, gente, que é o cara que mais entende de futebol de base no Uruguai. O cara é tão bom que basta ele olhar para o jogador para entender se aquele cara, com poucos movimentos corporais do garoto, ele consegue entender se aquele garoto é bom ou não. Ele consegue ver muita coisa em pouco tempo. O seu olhar é tão cirúrgico que eu diria para você, se ele estivesse no shopping center e visse alguns garotos caminhando, apenas por isso ele conseguiria identificar se naquele grupo de jogadores, de atletas, de garotos que ele visse no shopping center, se um ou outro poderia ser jogador de futebol. A coisa é muito séria, é um técnico interessante, está no Rentistas do Uruguai, que ele subiu para a primeira divisão, e quando sobe essa equipe para a primeira divisão, essa equipe passa a jogar contra Peñarol e Nacional com uma personalidade incrível, dominando esses dois grandes gigantes do Uruguai. Joga também da mesma forma, dominando equipes médias do futebol uruguaio, como Danúbio, Wanderers, Defensor Sport. Alejandro Capuzzo seria muito interessante, seria uma novidade aqui no futebol do Brasil, e é aquela coisa como eu disse, jogo ofensivo e uma revolução na canteira do seu clube. Gente, eu não posso deixar de falar de um nome de um cara que esteve, eu sempre pensei nele, mas eu não andei indicando-o em outros vídeos, inclusive no vídeo que eu fiz para o Galo, porque havia uma possibilidade dele fechar com o clube, a negociação estava quase certa, não rolou, e ele está livre no mercado. Trata-se do Jorge Almiron, que treinou aquele Lanús que foi vice-campeão diante do Grêmio. E quando ele chega naquela equipe, ele se insere num trabalho muito interessante do Clube Lanús, mas ele também consegue fazer na equipe principal com que alguns garotos jogassem bem mais até do que jogava na canteira. É o jogo ofensivo, gente, é o jogo da posse de bola, é o jogo que trama quase o tempo inteiro lá no campo de ataque. O Almiron é um técnico que poderia chegar hoje para muitas equipes do futebol do país,
equipes grandes, equipes da parte de cima da tabela, do meio de tabela, enfim, várias equipes do futebol do Brasil. Bom, um outro nome impressionante aí, porque poucos falam dele, é o Fernando Rubeiro. O Fernando Rubeiro foi um técnico que fez toda a sua carreira no Paraguai, mas antes disso, gente, algo que poucos sabem, ele participou da Aspire Academy, lá do Catar, que para o Xavi Hernandes é a melhor canteira do futebol mundial no momento. O Fernando Rubeiro é um técnico interessante, também estamos falando de um técnico que gosta da posse de bola, gosta de trabalhar também lá no campo de ataque, gosta de fazer com que cada jogador seja um construtor de jogo, defensores, laterais, meio-campistas, volantes, atacantes, todos, né? E ele tem todo esse entendimento porque fez parte da categoria de base do Catar, né? E quando chega no Uruguai, ele trabalha sobretudo com jogadores das categorias de base das equipes que dirige. Tem todo o entendimento sobre o assunto, poderia chegar aqui também para várias equipes grandes do futebol do Brasil. Olha, o Fernando Rubeiro é um técnico muito diferenciado e, como eu disse, poderia ser uma belíssima aposta para clubes brasileiros, não somente para dirigir a equipe, mas para promover e trabalhar a garotada que subiria da equipe sub-20 do seu clube. Bom, está livre no mercado neste momento também o Fernando Rubeiro. Gustavo Costas, né, está para sair do Guarani do Paraguai, sai não sai, é outro técnico que eu quase indiquei para aquela lista de técnicos para o Galo, quase indiquei em outras listas também, não fiz, faço agora. Costas é aquele técnico, eu não diria que ele gosta necessariamente de tirar a garotada da base, né? Ele faz pela necessidade. A questão é como ele consegue trabalhar o garoto que sobe para a equipe principal. Não é daqueles que chega no clube pensando primeiramente na base. É o cara que chega no clube pensando em construir uma equipe muito competitiva com os jogadores que tem. Mas aí se o clube tiver problemas financeiros, não puder contratar, né, e ele achar que o elenco não é tão bom assim, aí ele olha para a base e busca na base aqueles garotos bons que estão jogando por lá. Aqueles garotos que ele já encontra, que subiram da base, ele também trabalha muito bem essa garotada. O Gustavo Costas é um técnico muito interessante, equipes fortes, muito competitivas, né? Aquela história também, né? É um modelo mais defensivo do que ofensivo, um modelo que valoriza muito mais a defesa, mas assim como o Gustavo Munua, é um técnico que faz com que suas equipes sejam extremamente competitivas. Também trabalharia muito bem os garotos da base que subisse para o elenco principal da sua equipe. Bem, eu vou falar agora de dois técnicos, gente, muito interessantes, que estão em dois clubes que não se gostam muito. Um deles é o Kili Gonçalves, que hoje é o técnico do Rosário Central, lá da Argentina. Se você procurar no Wikipedia, se você entrar em algum site aí sobre o Rosário Central, você vai perceber que quase todos os jogadores hoje do Rosário Central são garotos da base. Esse técnico, assim como o outro que eu vou falar, chegam no Rosário Central, assim como o outro, e ele encontra uma base completamente precisando ali de reparação, né? Com garotos da base precisando de valorização, precisando de promoção para a equipe principal, e é justamente o que ele faz. O Kili Gonçalves, jogador importante aí, teve uma boa trajetória na Europa, inclusive. O Kili Gonçalves é um técnico hoje jovem, né? Novo na carreira, fazendo um trabalho muito bom no Rosário Central, mas sobretudo fazendo com que a base do Canalha renda muitos lucros futebolísticos para a equipe e futuramente muita grana também. Eu estou vendo aí uma das equipes que mais está fazendo um trabalho interessante na base na Argentina e logo logo os resultados desse trabalho vão aparecer. Kili Gonçalves é um nome interessante hoje, é uma boa aposta hoje para vários clubes do futebol do Brasil, incluindo clubes do Nordeste, do Norte, do Nordeste, enfim, clubes aí que estão na Série B. É um técnico muito bom, de muita personalidade, faz com que seus garotos tenham muita personalidade dentro de campo, muita vontade de se comprometer com as suas ideias de jogo. O outro técnico, como eu já disse, é do Newell's Old Boys, que também chega no Newell's, encontra a canteira do Newell's não funcionando muito bem e ele faz um trabalho ainda mais interessante, na minha opinião, do que o Kili Gonçalves. Por quê? Porque ele promove ainda mais jogadores da base, né? Promove garotos, ele vai atrás dos garotos de 17 anos, que ele já percebe que já tem certa maturidade, poderia estar não na equipe sub-20, mas na equipe principal. Ele busca esses garotos para a equipe principal. Então hoje o Newell's Old Boys é um clube também interessante nessa questão do trabalho de base. Isso voltou a acontecer com a presença do Frank Dario Kudelica,
né, que chega no clube e faz esse trabalho muito bom. O Kudelka, que foi um técnico importantíssimo para a boa versão que a gente viu do Tacheres nos últimos anos. O Frank Dario Kudelka é um cara que gosta de jogar, fazer aquele jogo ofensivo, até mais um pouco do que o Kili Gonçalves, que gosta de um modelo mais, eu diria misto, né? Defesa e ataque ao mesmo tempo. O Kudelka não, é o cara que gosta de fazer um jogo mais ofensivo, né? Um jogo de muita competitividade, um jogo de muita rapidez, com transições muito rápidas também para o campo de defesa. É um jogo em que todo mundo ali participa também da construção, né? dentro da sua equipe. O Frank Dario Kudelka é um técnico que está hoje no News Old Boys, é um técnico de personalidade tão forte, de um olhar para o futebol tão interessante que poderia chegar para equipes, até mesmo como Flamengo, enfim, Palmeiras, caso essas duas equipes precisassem de técnicos, porque Internacional, né, Grêmio, ou seja, Atlético Mineiro, né, até Cruzeiro diria para vocês, porque mesmo na segunda divisão, acho que ele aceitaria sim uma proposta do Cruzeiro para treinar a equipe mineira na Série B. Frank Dario Kudelka. Bom, eu não poderia deixar de falar do Luiz Zubeldia, que é o técnico do Lanús, que para mim foi um dos melhores treinadores nesse quesito na temporada de 2020. Até um pouco antes, ele faz um trabalho no Lanús estupendo, promovendo garotos como nunca. Claro que a canteira do Granada também ajudou muito. Esse trabalho já vinha sendo feito há um bom tempo, mas precisava de um técnico que tivesse a coragem para promover essa garotada. Por quê? O Lanús tem o seu modelo, tem o seu trabalho, mas o técnico, quando é contratado pelo Lanús, ele não é forçado a usar a base, né? O Lanús entrega uma ótima canteira para o técnico. O técnico pode perfeitamente não querer utilizar necessariamente a base ou grande parte dela. Até porque quando ele chega no Lanús, já existem muitos jogadores promovidos para a equipe principal. Mas o Zubeldia aceita fazer esse trabalho, aceita trabalhar com os garotos, vai buscar inclusive garotos que lá no Lanús entendia, né? Eles entendiam que talvez ainda não fosse o momento de chegar na equipe principal. O Zubeldia discorda disso, busca garotos bem jovens e faz uma equipe muito boa, competitiva, muito rápida. O Zubeldia é um técnico que gosta do jogo mais defensivo, né? Com jogadores trocando de posição o tempo inteiro. O cara da direita vai para a esquerda, o cara da esquerda vira centroavante, o centroavante vira meia, mas é sobretudo um técnico que gosta de proteger a defesa. E ele no seu clube faria com que sua equipe fosse muito competitiva e muitos garotos da base estariam na equipe principal. Para finalizar, gente, preciso falar do Gabi Milito, que é o técnico que hoje está no Argentinos Júniors, também é da linha de técnicos ofensivos, bielcista, com posse de bola, jogo de posição, muito domínio mental dos acontecimentos do jogo e também promoção da garotada. Esse sim gosta muito mais dos garotos da base, assim como o Reise, né? É da linha do Reise, que gosta, chega no clube olhando para a canteira, buscando na canteira os bons garotos, né? Se não há bons garotos, começa a fazer um trabalho interessante ali, começa a fazer com que suas ideias, né, circulem pela canteira para que bons garotos sejam construídos, né, no clube, mas ele, em geral, trabalha muito bem a garotada, não somente por isso, mas também aquela questão, né, de olhar para o garoto, saber qual é o tempo dele. O Gabi Milito é também uma espécie de psicólogo, né? Aqui no Brasil essa palavra ela perde um pouco de qualidade quando a gente pensa no Diniz, né? Que é um psicólogo de formação, que no São Paulo, em alguns momentos em que o psicólogo precisou, né, aparecer, ele não apareceu, muito pelo contrário. Em alguns momentos desses, o que pareceu foi que o técnico precisava de um psicólogo. O Gabi Milito é também um psicólogo, aquele cara que tem a paciência de conversar com o garoto, né? Uma conversa de 1 hora com o garoto que às vezes faz com que o garoto resolva vários problemas dentro de campo. Gabi Milito, minha gente, seria uma grande novidade aqui no futebol do Brasil. São esses os nomes, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela gentileza de acompanhar comigo este vídeo até o final. É isso.